Bom dia, boa tarde. Eu me chamo Alessandro Zac, sou do Cefet RJ. Hoje eu vou apresentar para vocês esse trabalho intitulado Controle de Sistemas Incertos via Método DRC, um novo paradigma. Esse trabalho é em coautoria com o professor José Alves Gouveia e com o aluno Mauro Cardoso Pinto de Vasconcelos, aluno de mestrado do Programa de Engenharia Elétrica do Cefet. Bem, aqui no segundo slide tem o índice dessa apresentação. Bem, como o nosso trabalho trata, né, de controle de sistemas incertos, esse é um assunto que vem sendo pesquisado há muito tempo pela comunidade científica, basicamente com o que diz respeito à variação paramétrica da planta, né, variação nos parâmetros da planta. Esses parâmetros, em geral, podem variar de acordo com o envelhecimento de componentes. O que é muito comum também em robótica, na área de robótica, é a variação dos parâmetros devido à variação de massa e ou de carga, né? Quando um determinado dispositivo ele carrega ou descarrega uma carga, a massa dele muda, e aí você tem uma variação em um dos parâmetros da dinâmica do sistema. E também quando acontece a falta de conhecimento exato dos valores, quando você está modelando o sistema, mas você não tem os valores exatos, aí você pode ter incertezas nos parâmetros da planta. Então, coloquei aqui embaixo um histórico, né, dos trabalhos que têm abordado a questão da incerteza paramétrica em sistemas. Desde lá, início dos anos 2000 até mais ou menos o ano passado, né? E a estratégia que a gente vai usar nesse trabalho é um método chamado ADRC, né? A ADRC é uma sigla em inglês, que em português significa controle com rejeição ativa de distúrbios. Esse método é um método que foi proposto inicialmente no final da década de 80, né? Início da década de 90. Ele possui duas abordagens, uma abordagem linear e uma abordagem não linear. A gente, nesse trabalho, vai adotar a abordagem linear. E a característica básica desse método, né, é que ele apresenta a robustez e incertezas paramétricas da planta, a perturbações externas e a dinâmicas não modeladas. E aí eu estou apresentando embaixo alguns trabalhos mais recentes, né, nos últimos anos, que têm abordado esse método e suas propriedades. Bom, esse nosso trabalho a gente está considerando, por simplicidade, plantas de segunda ordem, mas o método pode ser estendido a sistemas de ordem maior, tá? Inclusive lineares e não lineares. Aqui a gente está considerando uma planta que pode ser uma planta não linear, de segunda ordem. Então, veja aqui nessa equação, né, que eu tenho uma parte linear, né, onde y é minha variável de saída, o termo de controle, né, e coeficiente b, e aqui uma função d que a gente está considerando que pode ser perturbações externas, podem ser não linearidade do sistema, da planta, né? Então, elas estão resumidas aqui nesse termo d. Então, o formalismo dessa técnica é reescrever o sistema nesse formato, deixando do lado esquerdo, no primeiro membro, apenas a derivada de maior ordem e passando para o outro lado todos os outros termos, né? E aí, com exceção do termo de controle, todos os outros termos são agrupados numa função f que é chamada de distúrbio generalizado, né? Então, meu sistema é escrito dessa forma e a partir daqui é que a gente vai desenvolver o controlador. Então, o objetivo, né, da proposta é fazer o erro de saída tender para uma trajetória de referência conhecida e desejada. Bom, aqui nesse slide número 6, eu estou apresentando, né, o diagrama do paradigma tradicional do controle ADRC e aquele que nós estamos propondo nesse trabalho. Então, no tradicional, é basicamente um observador de estados que estima os estados da planta e estima também aquela termo de perturbação generalizada. Com isso, ele forma uma realimentação de estados na forma padrão e
ele precisa da estimativa da perturbação para cancelar aquele termo. Vou voltar aqui no slide 5, né, para cancelar esse termo da perturbação generalizada. Na nossa proposta, então, no paradigma, a gente não vai usar as estimativas dos estados, a gente vai precisar apenas da estimativa do distúrbio generalizado. Aí a gente vai escrever a planta de uma outra forma e aí isso vai fazer com que a gente só necessite estimar esse único estado aqui. Tá? Então, basicamente, como é que é o método? A gente define a variável de erro, né, dessa forma que está aqui, y menos a referência. Aqui tem uma mudança de variável, né, de controle, apenas para facilitar o desenvolvimento. Tá? E a nova variável de controle vai ser esse v. Então, substituindo lá na equação da planta, a gente vai ter essa equação daqui, né? E a partir dessa equação, utilizando a definição do erro, a gente vai obter essa equação em malha aberta, né? A equação do erro de saída em malha aberta. Então, a gente define o vetor de estado dessa forma aqui, ó, que está no pé do slide 7, 3 estados. Veja aqui, olha, os dois primeiros estados são os estados da planta e o terceiro estado aqui, nesse nosso novo paradigma, a gente vai adotar como sendo a entrada. Então, de forma diferente do que na abordagem tradicional, ela considera o estado adicional como sendo a perturbação generalizada. Aqui nessa nossa proposta, a gente está mudando os papéis. A gente está fazendo com que o terceiro estado do vetor de estados vai ser a própria entrada, o V. Com isso, né, a dinâmica do erro, né, a representação de estados assume esse formato, e aqui aparece um V ponto, né, porque como ele virou variável de estado, né, na hora de obter as equações aparece esse V ponto aqui, que esse vai ser a chave para a gente determinar qual vai ser a equação do controle lá no finalzinho. Então, o observador assume esse formato, né, um formato tradicional, baseado no observador de Duenberger, e a dinâmica do erro é obtida, né, fazendo a subtração desses dois sistemas aqui. Veja que aqui, olha, o termo de perturbação generalizada aparece aqui, impedindo a gente de usar o princípio da separação, né, entre observador e planta. Então, esse termo aqui, por causa desse termo, que a parte de estabilidade e análise tem que ser feita de uma outra forma. Então, com isso, esse fica a estrutura do nosso observador de estados, notando aqui, né, que a variável de controle aparece no último estado. E então, como é que é feito o projeto da lei de controle? Tá? Então, a gente vai fazer, o que a gente faz é calcular a função de transferência. Né? Deixa eu voltar aqui uns slides para mostrar a vocês. Então, eu tenho a dinâmica aqui ó, do erro do observador e vou calcular a função de transferência dessa perturbação generalizada para o erro do terceiro estado. Fazendo isso, né, vai aparecer uma função de transferência aqui linear, porque o sistema é linear, e eu vou ter aqui esse vetil, que é a diferença entre o estado real e o estado estimado, né, que no nosso caso é V e V chapéu. Essa função pode ser obtida por essa fórmula aqui, que é uma fórmula padrão da teoria de controles. Então, se os polos do observador forem escolhidos suficientemente grandes, então a gente sempre pode adotar essa aproximação, o V a partir dessa equação aqui de cima, né? O V menos o V chapéu, ele vai ser aproximadamente igual a menos 1 sobre beta G. Mas esse menos 1 sobre beta G, ele é exatamente a lei ideal, né? Se eu conhecesse o G, esse aqui seria a lei ideal. Então, na verdade, aqui eu observo por essa equação, na verdade, eu preciso forçar o V chapéu a tender para zero, para obter o V igual ao V ideal. Então, já sabendo disso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação aqui, derivar em relação ao tempo, uma vez, e vai surgir essa equação aqui embaixo, que tem relação com os ramos do observador, né? Então, aqui surge essa equação V chapéu, né, que a gente isola o V chapéu de um lado e fica com essa equação. Então, se eu preciso levar esse V chapéu para zero, então basta aqui no V ponto, né, eliminar esse termo e colocar um termo para completar a equação diferencial para dar para que ela seja exponencialmente convergente a zero. Então, fazendo isso, eu obtenho a lei de controle, né, a lei de controle V ponto, que é desse formato aqui, um termo para eliminar o L3 Z1 e o termo que vai completar a equação diferencial
para tornar ela negativa, para tornar ela exponencialmente decrescente. E como consequência, né, então o controle real que eu vou ter que aplicar na planta é a integral disso, que está aqui nessa equação de baixo. Com isso, né, o observador fica nesse formato, já substituindo aqui os valores. Veja aqui que eu estou aqui destacando, né, as ligações. E agora eu vou mostrar para vocês algumas simulações que a gente fez com esse novo paradigma. Então, eu tenho duas plantas, uma planta instável, uma raiz instável e uma outra planta com duas raízes instáveis. Então, a perturbação que a gente vai aplicar é uma perturbação desse tipo aqui, né? Sinal vezes o sinal do seno de t multiplicado por 0,1, e a referência, apenas para exemplificar, vai ser esse sinal que tende para 1, né, à medida que o tempo cresce. Então, no próximo slide, temos aí o resultado de simulação obtidos, né, com as duas plantas. Né? Um desses resultados aqui, que é esse aqui, o segundo, está vendo aqui escrito ADRC modificado, é um outro método nosso que a gente publicou em 2019, né? Só para efeito de comparação, aqui em cima, né, o resultado para o tradicional, para a primeira planta e para a segunda, né? E aqui os demais. E aqui o novo paradigma, né, onde a gente mostra os resultados, né? Veja, esses picos aqui são exatamente os instantes de tempo onde a perturbação, né, que é uma perturbação descontínua, ela entra em ação, né? Veja que isso também acontece nos outros aqui, e aqui embaixo é o sinal de controle, né, exemplificando, ilustrando, né, a aplicação desse método. Quais são as conclusões desse trabalho, né? Então, a gente propôs aqui uma estrutura diferente, né, para controladores ADRC, onde a gente tem uma diferença lá no projeto do observador e também do controlador. Basicamente, o que foi feito, né, é que a gente colocou a variável de controle como sendo a variável estendida do observador de estados. Isso é diferente da abordagem tradicional, né? E com isso, a nossa lei de controle passa a depender unicamente de uma única variável do observador, né, que é a última, né, que é a estimativa, a última estimativa. Uma coisa interessante que é as propriedades de estabilidade e convergência, né? E a robustez desse método, elas continuam as mesmas, muito parecidas e similares às propriedades do método padrão. Então, assim, não houve mudança nessas propriedades, apesar das modificações que foram feitas, foram propostas, né? Quero agradecer a atenção de todos e muito obrigado.